Em tempos difíceis, um homem da casa de Levi tomou por esposa uma mulher da mesma casa. Quando o casal teve seu primeiro filho, ficaram encantados com a beleza do menino. Contudo, viviam em tempos de opressão, onde o nascimento de meninos era considerado uma ameaça. Com o coração apertado, a mulher decidiu esconder seu filho por 3 meses, protegendo de qualquer mal que pudesse vir. Cada dia era um novo desafio. As leves batidas dos soldados na porta se tornavam cada vez mais frequentes, e o medo crescia. Sabia que não poderia esconder o menino por muito mais tempo. Assim, em um ato de desespero e esperança, a mãe decidiu criar um plano de último recurso. Ela confeccionou uma pequena arca de juncos, cuidadosamente revestida com betume e pés para torná-la impermeável. Era um trabalho artesanal que requeria dedicação e precisão, mas não havia tempo para hesitações. Com carinho e lágrimas, a mãe colocou seu querido filho dentro da arca e a fechou. Com uma prece silenciosa, a mãe foi até o rio e escolheu entre os juncos um local discreto e protegido. Colocou a arca suavemente entre a vegetação espessa à margem da água, tentando acreditar que esse abrigo improvisado seria suficientemente seguro para manter seu filho fora de perigo. A cada movimento do rio, o coração da mãe batia acelerado, mas havia uma esperança silenciosa. Uma fé inabalável de que seu filho estaria sob a proteção dos próprios deuses. O amor e o sacrifício de uma mãe tinham deixado agora sua marca na corrente daquele rio, na esperança de um futuro melhor, livre dos grilhões dos opressores. Ao se afastar, a mulher sabia que a jornada do seu filho estava apenas começando. E sua irmã postou-se de longe, observando ansiosamente o que aconteceria ao pequeno cestinho flutuando entre os juncos. Era um dia quente sob o céu azul do Egito, e o rio Nilo brilhava como uma serpente prateada entre as margens verdejantes. A filha do faraó desceu até a margem, curiosa e despreocupada, acompanhada por suas criadas que riam e conversavam à beira do rio. Um borrifo de água refrescante parecia atrair a atenção da jovem princesa, que veio ali simplesmente para se banhar e dispersar o calor abrasador do sol. Foi nesse momento que algo incomum chamou sua atenção. Entre os juncos, algo balançava gentilmente com o fluxo manso do rio. A princesa, com um gesto elegante, ordenou a uma de suas criadas que fosse buscar o objeto intrigante. O coração da irmã, talvez escondida atrás de uma pedra ou árvore, palpitava de expectativa. A criada retornou com uma pequena arca de junco bem vedada. A princesa, cheia de curiosidade, se aproximou para abrir a tampa do cesto. Ao fazê-lo, os olhos brilhantes do bebê a encararam. Ele chorava suavemente, como se pressentisse o destino que estava por vir. O rosto da princesa suavizou-se em um sorriso terno. Um sentimento de compaixão a invadiu enquanto observava o pequeno menino, frágil e indefeso. "Este é um dos filhos dos hebreus", disse ela em um sussurro, reconhecendo a origem da criança abandonada, mas não por isso menos preciosa aos olhos dela. Foi então que tomou a decisão que mudaria a vida de muitos. Com um olhar resoluto, ela decidiu proteger o menino, adotando-o como seu filho. Sem perceber, esse gesto simples teceria o destino de toda uma nação, enquanto o sol continuava a brilhar incessante sobre o poderoso Nilo. Na vastidão das margens do rio Nilo, em tempos antigos de opressão e desespero, uma narrativa extraordinária tece-se entrelaçada com o destino de um povo. Ali a filha de um faraó passeava pelas margens, distraída e pensativa. Quando algo chamou sua atenção, um cesto trançado de junco preso nos juncos que margeiam o rio. Dentro dele, um bebê chorava. A princesa, comovida pelo pranto do pequeno, decidiu adotá-lo, mas havia uma adversidade óbvia. Quem cuidaria de uma criança tão jovem? Nesse exato momento, numa coincidência providencial, aproxima-se a irmã do bebê, que silenciosamente observava tudo, com uma proposta. "Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti?", perguntou a garota, com a astúcia da infância e a esperança palpitante de reencontrar sua mãe com o irmão. A filha de Faraó, encantada pela solução fácil, concordou sem hesitação. "Vai", ela disse. Com sagacidade, a jovem correu de volta para casa, seu coração acelerando com cada passo até a cabana onde sua mãe ansiava por notícias. "Mãe, eles vão pagar para você criar o seu próprio filho." Suas palavras eram uma catarse, um milagre que transformava a tragédia em esperança.
A mãe, com lágrimas de gratidão e determinação, voltou com a filha até a princesa, onde a aliança foi selada. Leva este menino, e cria-mo, eu te darei o teu salário. Instruiu a filha do faraó, preenchendo seus ouvidos como uma melodia de redenção. Os anos passaram e o menino cresceu sob os cuidados amorosos de sua verdadeira mãe, sem saber da complexidade de sua história. Aproximava-se o dia em que teria que ser levado de volta à corte faraônica. Quando o momento finalmente chegou, a mãe, embora com o coração pesado, trouxe seu filho à filha de Faraó, cumprindo a promessa firmada anos antes. A princesa, que o havia acolhido como um sinal divino desde aquele primeiro dia nas margens do rio, deu-lhe um nome que eternizaria seu resgate: Moisés. Porque das águas o tirei, proclamou ela, selando com palavras o destino de quem seria um líder e libertador. Assim, mosaico entrelaçado de histórias humanas, um sopro nas páginas do tempo. A saga de um povo confirmava-se não por uma coroa, mas por um cesto flutuante e o amor incondicional de uma mãe. Moisés, outrora guardado das águas do rio, crescerá dentro da casa do faraó. Entretanto, ele sentia no coração o peso da origem e do sofrimento de seu povo, os hebreus, escravos em terras egípcias. Certo dia, decidido a entender de perto, Moisés saiu para ver os hebreus em seus labores pesados e subjugados pelo comando dos egípcios. Em meio aos gritos de dor e ao pó levantado pelo trabalho incessante, Moisés avistou algo que lhe cortou a alma. Um egípcio estava ferindo brutalmente um dos seus irmãos, um hebreu. Calado, Moisés aproximou-se. Olhou em volta, certificou-se de que ninguém o observava e tomou uma decisão famosamente imprudente. Num impulso de defesa ao sangue que lhe corria nas veias, Moisés atacou o egípcio mortalmente e, sem hesitar, escondeu seu corpo na areia quente do deserto. Era um ato de proteção pela força, uma justiça feita pelas próprias mãos. O calor do dia seguinte trouxe uma nova cena que se desdobraria ainda mais em sua consciência. Ao sair novamente, Moisés deparou-se com dois hebreus discutindo acaloradamente. A atmosfera estava carregada de tensão, palavras duras eram lançadas como flechas entre os dois. Moisés, que tinha visto a injustiça do dia anterior, tentou intervir mais uma vez, agora usando a palavra para acalmar os ânimos. "Por que feres a teu próximo?", perguntou Moisés ao hebreu que parecia ser o agressor. Porém, a pergunta ressoou vazia. O homem, tomado de incredulidade e talvez ódio, encarou Moisés, despido de autoridade ali entre os seus. "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós?", replicou, ecoando dúvidas sobre Moisés e sua posição entre os hebreus. Ao perceber que sua ação de ontem era agora conhecida, e talvez condenada pelos seus próprios irmãos, Moisés sentiu a ameaça cair sobre ele. Onde sua defesa era esperada, encontrou a exposição do medo e do isolamento. Moisés entendeu que precisava partir, e assim começou a jornada que o levaria do deserto às montanhas, ao encontro do que realmente estava destinado a realizar. Sua história, sua missão, se estendia além do impulso inicial, era uma saga de desafios, lideranças e revelações. Era uma vez, há muitos anos, um rei no Egito, cujo reino prosperava à custa da servidão do povo de Israel. Os dias passaram, e o rei faleceu, mas o sofrimento dos filhos de Israel continuava. Os gemidos e clamores dos israelitas, exaustos pela interminável opressão, ecoavam através das vastas terras, cada vez mais intensos. Os israelitas, em sua aflição, começaram a clamar fervorosamente. Seus gritos de socorro se elevaram ao céu, carregando o peso do desespero e da esperança por liberdade. Os clamores não passaram despercebidos. Subiram até Deus, que nunca tinha esquecido os pactos com Abraão, Isaque e Jacó. Neste momento, Deus, ao ouvir os gemidos de seu povo sofrido, lembrou-se claramente da aliança feita há muito tempo. Era um pacto de promessa e esperança, uma garantia de que os descendentes de Abraão teriam uma terra própria. Deus atentou para o estado do povo e os conheceu verdadeiramente em suas dores e esperanças. Como um pai que reconhece o sofrimento de seus filhos e decide intervir, Deus começou a mover seu plano. O
O objetivo era libertá-los e guiá-los para longe das mãos do opressor. Esta não era apenas uma resposta ao clamor de um povo, mas uma demonstração da fiel continuidade de seu pacto ancestral. A história preparada pelo Criador estava prestes a ser revelada, e a libertação dos filhos de Israel se tornaria um marco de poder e promessas cumpridas. Se inscreva, curta e compartilhe. Nossos encontros acontecem todos os dias às 18 horas.